Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional às quintas, vamos falar aí de dividendos, de renda passiva. Hoje eu pedi para o pessoal da análise separar duas ações e também dois fundos imobiliários para a gente ficar de olho, falar um pouco sobre eles, que podem ser opções sim, pensando no longo prazo para uma carteira previdenciária para quem pensa em aposentadoria. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, e depois falem aqui o que vocês acham desses fundos imobiliários, dessas ações, e deem, claro, sugestões, né, para os próximos vídeos. Vamos começar aqui então, pessoal, da parte de fundos imobiliários e REITs, né, que são os primos americanos aí dos fundos imobiliários. Hoje nós separamos dois fundos imobiliários brasileiros negociados aqui na B3, que são fundos que a gente chama de papéis, fundos de CRIs, né, que são os créditos de recebíveis imobiliários. Tá? Esses fundos são bem interessantes, eu já vou comentar um pouquinho sobre eles. O primeiro é o BTG Fundo de CRI, que é um dos mais tradicionais aí do mercado. Ele teve início na negociação na B3 no final de 2009. Ele é um bom pagador de proventos de dividendos. Nos últimos 12 meses ele pagou 13,6%. Claro, a gente não pode esquecer que como a inflação subiu, ele acabou pagando um percentual gordo aí de dividendos, né? Hoje ele tem em torno aí de 65%, quase 70% da carteira dele em títulos atrelados à inflação, né? A última vez que eu vi aqui a carteira estava pagando quase IPCA mais 8, né? Tinha uma parte em GPM e tinha lá uma parte, era em torno de 30% da carteira em títulos que pagavam na média de CDI mais 4%, né? Mas é um fundo bem tradicional, o gestor, como eu falei, é o BTG. E nós temos aqui o fator Veritá, inclusive o Rafael Selegato, para quem conhece o Iridium, né? A gestora, que ele foi um dos fundadores, ele foi muito tempo gestor aqui desse fundo. Também é um fundo bem tradicional, desde 2011 ele é negociado na B3, aqui está o código dele, a gestora é a Fator, tá? E esse aqui também tem uma carteira bem diversificada, são em torno aí de são quase 70 tipos de 70 CRIs diferentes, e mais de 80% da carteira tem títulos atrelados ao IPCA. Tem alguma coisinha de CDI, tem alguma coisinha de GPM, mas o grosso mesmo da carteira aqui é atrelado à inflação, tá? E o que é importante, né, pessoal, quando a gente vai olhar esses fundos de CRI? Primeiro é entender quem é o gestor. E essas duas gestoras aqui, esses dois fundos, têm a característica de que já passaram gestores diferentes, né, e eles continuam entregando bons resultados, às vezes um pouquinho melhor, às vezes um pouquinho pior, mas é importante a gente entender que tem uma estratégia de gestão, né, que não depende só do gestor, mas da gestora. Isso é importante, né? A gente pega alguns fundos de ações, por exemplo, que o cara é o gestor. Saiu o gestor, terminou tudo. Não é o caso aqui desses dois fundos. Outra vantagem de fundos de CRIs é a previsibilidade da receita, né? Claro que em momentos que a inflação, por exemplo, desses fundos que tem uma maior parte de inflação, acontece um período de deflação, que é o que está ocorrendo agora, mas que é exceção, o rendimento pode cair, mas por outro lado, né, como esses títulos eles têm o que a gente chama de marcação a mercado, tem uma valorização desses títulos, porque uma coisa é um título IPCA mais 8 com o juro a 12, 13, e outra coisa é um título IPCA mais 8 com o juro a 10. Então a expectativa da queda de juros faz com que esses títulos se valorizem, tanto que quando começou a vir esses primeiros números de deflação, os fundos caíram forte, a gente comentou que era exagero, não fazia sentido vender esse tipo de fundo por causa disso. E claro, né, pessoal, isso aqui, esses fundos eles vão compor a nossa estratégia. A gente não vai ter uma carteira só com fundo de CRI atrelado à inflação, por exemplo. Mas é muito importante ter essa proteção e conseguir aproveitar desses momentos que a inflação está mais elevada. Outra questão importante, né, e por isso que é importantíssimo conhecer a carteira, conhecer o gestor, é que as carteiras têm que ser diversificadas e preferencialmente em bons títulos, né? A gente pega aqui, por exemplo, o FEX, a maior parte dos CRIs tem rating A, né? Pelo menos rating A, mas isso não impede de dar problema, tá? Quem tem fundo de CRI vai dar problema. Em algum momento vai ter atraso de pagamento, a gente pode ter algum CRI que vai dar default, em algum momento vai acontecer problema, né? Isso é certo que vai acontecer. A gente pega, por exemplo, aqui o caso do FEX,
né, teve um CRI que não realizou pagamento, acho que foi em junho, julho, impactou 5 centavos o pagamento de dividendos. Então, certamente vai ter algum tipo de problema e por isso que é importante a gente conhecer e, claro, né, procurar comprar esses títulos, esses fundos aqui que operem abaixo do valor patrimonial, como é o caso desses dois, né? Acho que até o FEX está um pouco mais abaixo, mas os dois aqui estão próximos, estão abaixo, aí operando abaixo do valor patrimonial. Então, pensando em longo prazo, em aposentadoria, duas ótimas opções aí para vocês ficarem de olho. E eu lembro, né, pessoal, que além de todas as nossas estratégias de médio e curto prazo, swing trade, rastreador, enfim, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar, nós temos as nossas estratégias de longo prazo e duas que são bem focadas nessa questão aqui de pagamento de dividendos. Nós temos uma carteira de FIIs e REITs e a nossa carteira de dividendos. As informações vão estar todas aqui na descrição, vocês vão ver que os nossos resultados são os melhores do mercado. Aqui tem a nossa carteira de FIIs e REITs em relação ao IFIX, 97% contra 35%, e aqui tem o yield médio ao ano, que está em 9,89%, e esse ano deve ser um ano fantástico aqui para a carteira. A mesma coisa a nossa carteira de dividendos, está com mais de 252% contra 83% do IBOV e 103% do IDIV, está nas máximas históricas, né? E está com 9,24% de média anual. Tá? As informações todas aqui na descrição, eu vou deixar claro o cupom Futuro30, que dá até 30% de desconto na nossa assinatura completa, ele já está aplicado e, como eu falei, vocês entrando aqui na descrição do vídeo vão ter as informações. Né? No final do vídeo eu volto mais um pouquinho aí para falar da Capitalizo. E sobre ações, né, pessoal, hoje entre as ações, BDRs, estoques aí que a gente acompanha, o pessoal da análise separou duas ações do setor financeiro, duas ações que têm algumas características parecidas, né, são duas small caps, duas boas pagadoras de dividendos e que tem um forte potencial de crescimento. O Banco Mercantil, né, que vale em torno de R$1 bilhão, está com yield de 5,6%, e o IS, que vale 1,2%, um yield de 7,3%, duas boas empresas, né, e com forte potencial tanto para aumentar dividendos quanto para valorizar as ações também. A WIS, né, pessoal, é importante comentar que ela é uma das maiores distribuidoras de seguros e crédito no país. E o que eles fazem? Né? Eles basicamente, vamos supor lá que eu sou do Banco Inter, eu tenho a minha base de clientes e não estou vendendo seguros. Né? Então eu faço um negócio junto com a WIS, cada um entra lá com R$100 milhões e a WIS faz a parte comercial de vender esses produtos para os meus clientes e a gente divide o ganho. Basicamente é isso que a WIS faz. Até 2020, para vocês terem uma ideia, mais de quase 50% da receita da WIS vinha, né, do negócio que eles tinham com a Caixa. Tá? Então eles não foi renovado esse contrato e nos últimos anos eles fizeram uma série de aquisições para não depender mais desse negócio da Caixa. Então o que é importante aqui quando a gente pensa no longo prazo? A capacidade da empresa se reinventar em momentos que não são bons. Porque qualquer empresa vai passar por momentos negativos. Né? Por isso que tem que ter cuidado com empresas novas. A WIS já passou por esse momento muito negativo e conseguiu passar com louvor aí, passar com nota 10, né? Porque não é fácil perder a principal fonte de receita, que foi o caso aqui que aconteceu com eles. E eles fecharam vários desses negócios, né? Mantém parceria com o Santander, Itaú, Banco do Brasil, Banco Inter, BMG e vários outros negócios. É uma empresa que tem uma expectativa boa de crescimento, como eu comentei, esse ano a gente espera que eles cheguem a R$1 bilhão de receita líquida e eles vão fazer mais aquisições, até porque esse é um mercado interessante, é um negócio muito interessante e é um mercado subpenetrado. Né? E além disso, é uma empresa que ela tem uma estrutura muito enxuta, então permite com que ela tenha altas margens, ROIs elevados e também pague bons pagamentos de dividendos. Esse 7,3 aqui, ele pode aumentar bastante, principalmente quando a gente considera o preço atual da ação, né, e a possibilidade de aumento de resultados. É uma ação relativamente barata, com PL na casa de 10 vezes, até porque o lucro está achatado, então se a gente for projetar esse PL, ele é menor do que esse 10 aqui, e é uma empresa que tem uma situação financeira bastante confortável. A única questão que a gente tem que se atentar aqui para os próximos trimestres é que nos últimos anos, como eu falei, eles fizeram uma série de negócios, uma série de aquisições, eles investiram mais de R$1 bilhão somente nos últimos 4 anos, né? E eles não vão parar com esse movimento de fazer negócios, de fazer aquisições,
e apesar da situação financeira confortável, não dá para descartar que, por exemplo, eles façam uma emissão de ações para levantar capital, e isso pode trazer um pouco de pressão para as ações aí no curto prazo. Então isso é o que a gente tem que se atentar, mas no longo prazo é um negócio que tem um potencial fantástico, como eu comentei. E a gente tem aqui o Banco Mercantil, a gente já falou algumas vezes sobre ele, é um banco fora do radar, ele foi fundado em 1943, então tem uma história, né? E nos últimos anos ele atua focado em atendimento aos beneficiários do INSS, muito forte em Minas, muito forte no interior de São Paulo. Então o que o Banco Mercantil faz? Ele participa de leilões, né, para poder fornecer esses serviços para quem é beneficiário do INSS, né, de crédito, de investimentos, de seguro e assim por diante, e o Banco Mercantil é referência disso. E o que acontece, né, pessoal? O número de beneficiários do INSS só vai aumentar, porque a idade do brasileiro vai aumentar. Em 2010, por exemplo, a gente tinha em torno de 40 milhões de pessoas com idade superior a 50 anos. Né? Em 2020 pulou para 54 e 2030 deve aumentar para 70 milhões. Isso representa mais de 31% aí da população. Né? É um mercado que hoje, né, é responsável por mais de 42% do consumo das famílias brasileiras e representa 75% da base do mercantil, que é que eles chamam o público 50+. Então, o foco deles é continuar trabalhando com esse pessoal, com esse público, e por isso tem esse potencial tão interessante aí de crescimento. Né? Não tem passivo como outros bancos, por exemplo, que trabalham com consignado. Né? A gente já comentou algumas vezes o caso do BTG, que tem mais. Do BMG, que tem mais passivos, que tem um risco maior. Não é o caso aqui do mercantil, que é um bom pagador de dividendos, opera abaixo do valor patrimonial e é um banco ainda fora do radar. Né? Então é interessante aproveitar também essas empresas small ou micro caps quando elas estão mais fora do radar. Né? Inclusive o Barsi vem comprando, pelo que a gente sabe, né, uma posição boa aí do Banco Mercantil. Né? Então, duas ações interessantes, duas ações do mercado financeiro com forte potencial de crescimento. Eu lembro, né, pessoal, que cliente da Capitalismo tem várias vantagens. A gente tem o Começando do Zero, que é para auxiliar aquele cliente que ainda não tem investimentos, o Help Invest, que é o investidor que já tem investimentos, ele encaminha para a gente os seus investimentos e a gente passa uma avaliação individualizada deles. Tem as mentorias, o atendimento sempre personalizado. E isso aqui que é a nossa característica, né, pessoal? Independente de alta, baixa do mercado, ganho, perda, os nossos resultados são todos comprovados, são os melhores do mercado, tudo é feito de forma transparente e independente. Tá? Capitalismo não vai ter vínculo com nenhuma instituição financeira. A gente acredita que isso aqui é super importante para o nosso cliente no longo prazo. Como eu falei, as informações, cupom, tudo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, nos mandem um e-mail, nos chamem no WhatsApp, mandem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!